É muito natural que a gente termine um ano com a sensação de cansaço, de exaustão, sensação de que as coisas estão enroladas. E é exatamente por isso mesmo que a gente tem dado passos nesse primeiro mês do ano para descomplicarmos a nossa vida. É muito importante a gente alinhar algumas coisas em algumas áreas da nossa vida para que o nosso viver flua melhor ao longo de 2016. Descomplique é um desafio que está sendo feito por nós ao longo de janeiro em algumas direções. A primeira direção é na direção das nossas crises. O segundo, na direção das nossas agendas. Em terceiro lugar, na direção dos nossos relacionamentos. Também na direção das nossas finanças e, por último, na direção da nossa fé. Hoje, em especial, nós vamos conversar um pouquinho sobre o desafio de descomplicarmos as nossas finanças. Introduzindo o assunto, independentemente do seu positivismo e do seu bom humor, poucas coisas têm tanto poder de transformar a nossa vida em um caos como o estresse financeiro. Quando as coisas não vão bem e nós nos enrolamos em dívidas, o simples toque do telefone nos apavora. A chegada do carteiro com algumas correspondências nos deixa atônitos, perplexos. O que está acontecendo? Será que é mais uma cobrança? Será que é mais alguém tentando pegar no meu pé e tirando assim a minha alegria? Por isso, não importa o quanto você esteja organizado em outras áreas da sua vida, se as suas finanças estão bagunçadas, você e eu temos tudo para perder o nosso sono. Isso acontece com a gente. Existem áreas da nossa vida que normalmente vão bem porque nós nos damos melhor em determinadas áreas do que em outras. Isso é natural. Mas quando na nossa vida as finanças não vão bem, o todo fica prejudicado. A gente muitas vezes não tem estrutura para suportar. E tudo fica pesado demais para nós carregarmos. Mas os problemas financeiros não são restritos àqueles que não têm dinheiro ou àqueles que têm dívidas por conta da má administração dos seus recursos. Quem deseja ter mais, ou quem deseja ter muito mais, ou também tem medo de perder o que já tem, também sofre. Também sofre com a ansiedade, com o estresse, com a insegurança, com a instabilidade e tudo mais. Talvez seja por isso que Jesus tenha falado tanto sobre dinheiro ao longo da sua vida. Não foram raras as vezes em que o próprio Jesus se manifestou a respeito do assunto, trazendo imagens, metáforas, parábolas, orientações claras e específicas, para que a gente organizasse a nossa vida financeira e não padecesse dos males que normalmente vêm juntamente com a desorganização nesta área. Bill Hybels, um pastor norte-americano, no seu livro chamado Simplify, disse certa vez: quando Cristo redimiu você, Ele perdoou todas as suas dívidas e todos os seus delitos morais, todos. Essa é a transformação interior mais importante da vida de qualquer cristão. Entretanto, se você não passou pela segunda reconciliação, a reconciliação financeira, em que o poder de Deus destrói o poder do diabo em sua vida, você não pode estar livre da vergonha e da culpa. Deus tem reconciliado consigo aqui muita gente, tem derramado do seu perdão,
E essa, como diz o Bill Hybels, é a maior transformação que nós podemos provar aqui. Mas a segunda é a transformação das nossas finanças, a reconciliação com a administração dos nossos recursos, para que a nossa vida não seja uma vida repleta de vergonha e de culpa, nem diante de Deus, nem diante das pessoas que nos cercam. Existem muitos equívocos na gestão das nossas finanças, e se eu mencionasse esses equívocos nessa noite, não teria o mesmo peso de ouvirmos alguém que trabalha na área e que tem autoridade para falar a respeito do assunto. Por isso, eu queria chamar nesse momento o Wagner Drummond aqui à frente, para nos ajudar contando a respeito desses equívocos. Para você que não conhece muito bem o Wagner é consultor financeiro com mais de 18 anos de experiência profissional e possui certificação pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, o IBCPF. Eu liguei para ele e pedi que ele nos contasse um pouco a respeito do assunto. Chega um pouquinho mais para cá, para a gente poder conversar. Antes de mais nada, que história é essa de 18 anos de experiência profissional? Você tem cara de 25. Obrigado pela cara de 25. Na verdade, esses 18 anos, eles decorrem desde os 20, que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro através de bancos, né? E de lá para cá, hoje estou com 38, daqui 10 dias faço 39. Então você vai desenvolvendo um contato com clientes, com pessoas, com experiências até mesmo pessoais, estudando, indo atrás de alguns conceitos e alguns caminhos que, se você seguir, provavelmente vai dar tudo certo. Joia. Você poderia contar para a gente alguns equívocos, alguns dos principais equívocos que a gente comete na hora da administração das nossas finanças? Lógico, vamos falar a respeito disso. Não tem um orçamento definido. Muitas famílias com que eu me reúno não tem um orçamento definido, não sabe quanto ganha ou não sabe o quanto gastam. Não tem o hábito de anotar isso. E é importante você ter um orçamento definido, porque o orçamento definido ele vai fazer a gestão das receitas que você tem no mês a mês. Então é extremamente importante ter um orçamento definido para você poder mapear onde você está gastando o seu dinheiro, se está gastando onde você deseja, onde tem valor para você ou não. E muitas vezes nos separamos com famílias que valorizam muito, por exemplo, uma vida saudável, valorizam muito a saúde. E a hora que você vai olhar no detalhe onde está sendo gastado o dinheiro, esse dinheiro está sendo gasto com fast food, por exemplo, que não tem nada a ver com vida saudável. Então, ter um orçamento definido, saber o que você deseja e alinhar o que você deseja, aquilo que tem valor para você, é importante não só para você ter um controle das suas finanças, mas como também para que você gaste o seu dinheiro com aquilo que é importante para você. Legal. O que mais, Wagner? Não discutir orçamento com a família. Esse é um item muito delicado. Aqui eu costumo brincar que muitas guerras armadas começam aqui, né? Porque você discutir o orçamento familiar é algo importante, algo relevante para todo mundo, para que cada membro da família saiba qual que é o seu papel e contribua para que tudo vá bem, né? Funciona dentro de uma família como uma engrenagem, e se alguma peça não está ajustada, não está alinhada, acaba às vezes causando um desconforto, causando um descontrole, causando às vezes até climas de rivalidade, climas hostis para a própria convivência, não só familiar como financeira. Ok. Qual o terceiro principal equívoco que você percebe? Tendo um sistema de gestão, né? Aqui vale desde o caderninho, da velha caderneta que nossos avós usavam, né? Onde anotavam tudo que ganham e tudo com gasto, até planilhas super elaboradas que existem hoje aí no Google. Se você lá planilha de controle financeiro, você vai achar várias planilhas. Existem aplicativos para iPhone, para Android, que dão também um controle muito bacana para você poder controlar. O ideal de controlar não é fazer o controle mensal, fazer um controle semanal, porque se você tem algo que é orçado e algo que é executado, se você tem algum gap entre o orçamento e o que realmente foi feito, você tem espaço para fazer correções. Se você deixa para fazer isso no final do mês, pode ser que seja tarde demais. O que mais você pode dizer para a gente a respeito disso?
Muitos erram na hora de não pensar antes de consumir. Consumir é uma delícia, né? É bom gastar dinheiro, comprar as coisas. As mulheres comprar bolsa, sapatos, homens gastar com carro e outras coisas a mais. Mas é importante pensar para ver se está na hora de realmente ter esse gasto, se é importante fazer esse gasto nesse momento, se ele cabe no seu orçamento, ou se você pode adiar e de repente fazer isso de um outro momento, às vezes até guardando dinheiro para comprar à vista, onde se tem descontos, onde se tem condições melhores e você tem o poder de barganha ao seu favor. Se você consome sem pensar, fatalmente você acaba entrando no crédito rotativo do cheque especial, do cartão de crédito, ou às vezes pagando mais caro do que deveria num produto ou num serviço. Qual é o último equívoco que você queria compartilhar com a gente? Isso é muito importante. Nós brasileiros, culturalmente, nós achamos que não ficamos velhos ou que as crises não virão. Então, nós não temos o hábito de poupar para o futuro. Já foi feita uma pesquisa e só 4% da população brasileira chega na sua fase passiva da vida, podendo ter uma vida de qualidade. Só 4%. O restante ou depende de filhos ou tem o seu nível financeiro, o nível de hábitos e costumes que são ligados ao dinheiro, tendo que ser reduzidos e muitas vezes até eliminados, porque nós não pensamos em futuro. Quando a gente começa a poupar para o futuro, aparece um carro novo para comprar e a gente vai e tira o dinheiro que é da nossa aposentadoria para comprar o carro novo, para pintar a casa, para pagar a passagem, para cobrir o cheque especial. Então isso é uma coisa que é muito negligenciado. E aqui vai eu gosto muito de cuidar dessa parte, porque você tem que trabalhar para você hoje, a sua empresa tem que gerar caixa para você hoje, mas tem que trabalhar e gerar caixa para você no futuro também, para que no futuro você possa se dar o luxo de trabalhar só porque gosta e não porque precisa. Talvez algumas pessoas aqui, Wagner, já tenham ouvido isso diversas vezes e nunca tenham conseguido. Você já viu ao longo da sua experiência pessoas assim conseguirem se organizar de verdade e terem uma vida mais alinhada nas suas finanças? Você já viu isso? Como eu acabei de dizer, né, não é algo comum. Infelizmente a gente fala isso, eu falo isso todos os dias, porque faz parte da minha rotina, faz parte do caminho profissional que eu escolhi trilhar, mas é um número muito pequeno de pessoas que realmente conseguem ter um equilíbrio, né? E quando a gente fala em equilíbrio, é equilíbrio financeiro, equilíbrio espiritual, equilíbrio familiar, profissional. O equilíbrio é difícil de ser achado, construído e permanecer. O permanecer eu acho que é o mais difícil. A gente escuta isso a todo tempo, toma aquilo como uma verdade, fala, legal, vou fazer isso. 2, 3, 4, 5 quilômetros de caminhada, 4, 5 dias, 4, 5 meses, a gente já abre mão e negligencia as nossas próprias vidas, em todos os sentidos. Legal. Obrigado, viu, Wagner? Aí estão algumas dicas a respeito de equívocos que normalmente a gente comete. Talvez você tenha se identificado com alguns desses equívocos. Para que a gente saia dessa vida toda engasgada, toda enrolada das finanças, nós precisamos nos cobrir de algumas crenças que acabam moldando as nossas atitudes, que acabam propiciando uma história de vida diferente. E que crenças são essas na perspectiva da fé cristã? A primeira crença é a seguinte: tudo o que eu tenho vem de Deus. A crença nessa verdade pode mudar muita coisa na minha vida e na sua vida. Tudo o que você tem no seu bolso, na sua carteira, na sua conta bancária, não veio simplesmente do seu trabalho e do derramar do seu suor. É dádiva de Deus. O mesmo texto de Tiago, que nós temos estudado ao longo dessa série, disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes. Tudo o que nós temos provém de Deus. Isso gera em nós um constrangimento muito grande e uma sensação de responsabilidade enorme para com o dinheiro que está nas nossas mãos. Ele veio de alguém especial. Ele veio do Deus que nos ama. Em segundo lugar, a crença de que o que Deus me deu é suficiente para mim. Essa é uma outra crença fundamental. Aquilo que Deus nos deu, Ele deu com o desejo de estabelecer em nós um padrão de vida.
Se Deus nos deu X, o desejo do coração do Deus amoroso é estabelecer na nossa vida e na nossa família um padrão de vida X. Se Ele nos deu um padrão 2x, então o desejo do Deus amoroso é nos propiciar pela sua graça um padrão de vida 2x. O problema é que muitas vezes a gente não se contenta com aquilo que Deus nos deu. A gente não se satisfaz com o que o Senhor nos colocou diante, aquilo que o Senhor colocou diante de nós. E então nós começamos a nos endividar para então viver uma realidade que não foi a realidade sonhada por Deus para cada um de nós. E percebam, há um problema de espiritualidade aí, não é simplesmente um problema de gestão estratégica. Todas as vezes que eu me endivido, eu digo através da minha prática para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem me dado não é o bastante, não é o suficiente, e a vida que o Senhor deseja para mim não é a vida que eu quero administrar ao longo dos próximos anos. Tem implicações na nossa espiritualidade. Em terceiro lugar, uma outra crença fundamental: entregar o meu dízimo organizará o meu interior. Talvez alguns de vocês pensem assim nesse momento: bom, entendi, o propósito dessa mensagem é falar de finanças para no final tentar tirar algo mais do meu orçamento, do meu bolso, para que então a igreja possa prosperar financeiramente. Eu quero dizer para você que nem de longe essa é a nossa intenção nessa noite. Quando eu afirmo o que eu acabei de afirmar, que a crença fundamental, ou uma das crenças fundamentais para eu organizar as minhas finanças, é a entrega do dízimo, tal qual a Bíblia nos orienta, é algo para fazer bem para você e para a sua família. E é exatamente isso que os textos bíblicos dizem. O primeiro deles, de Provérbios, capítulo 3, de 9 a 10, percebam comigo: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Se eu fizer isso, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Existe muita gente que usa textos como o texto de Provérbios de maneira distorcida, para dizer que se você dá alguma coisa para Deus, Ele então dá em dobro, como se fosse uma espécie de investimento, né? Eu invisto X e depois de algum tempo Deus devolve 2x. Isso é uma mentira, não é o que o texto está dizendo. Deus não é um Deus de permuta. Deus derrama a sua graça sobre nós por graça, por amor, independentemente da nossa voluntariedade nos dízimos. Mas a gente não tem como negar que esse texto diz que, embora Deus não lide com a gente através da lógica da retribuição, que quando Ele vê alguém cuidando dos interesses dele, Ele abençoa. Ele abençoa. E se eu não dissesse isso aqui nesta noite, eu privaria você de provar de uma das bênçãos que Deus promete na sua palavra. O mesmo texto do Antigo Testamento, em Malaquias 3,10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E eu digo mesmo, Deus não é um Deus de permuta. O fato de você dar não garante a bênção de Deus. O que Ele faz por sua vida, Ele faz por graça. Mas o texto também diz que quando nós damos e sustentamos o reino dEle, Ele se alegra e nos abençoa por causa disso. Uma outra crença fundamental é a de que poupar será sempre o princípio de satisfação. Essa é uma crença cristã. Nós vamos daqui a pouco conversar sobre uma metáfora usada no Antigo Testamento para falar sobre a importância do poupar. É uma orientação bíblica, não de ansiedade, não para registrar a nossa ansiedade, mas para registrar
a nossa responsabilidade e consciência de que vivemos num mundo complicado, difícil e instável. E por último, que orar e refletir na palavra de Deus me dará discernimento. É muito importante que você ore sobre a maneira como você gasta o seu dinheiro, que foi dado por Deus, com um propósito bem estabelecido, e reflita na palavra dele sobre os princípios deixados, para que você então desenrole a sua vida financeira de uma vez por todas. E falando em reflexão sobre a palavra de Deus, vamos olhar para o texto de Tiago, um texto que poucas vezes a gente ouve como base de reflexão dentro de uma igreja cristã, mas é muito significativo hoje num tema como o nosso. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe propiciou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Como as pessoas têm complicado as suas finanças, segundo o texto que foi escrito por Tiago. Em primeiro lugar, atribuindo ao dinheiro um valor que ele não tem. Percebam os versos de 1 a 3. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. Tiago não escreve falando dos ricos como se a riqueza fosse um problema em si mesmo. E eu afirmo isso diante do fato de que a própria Bíblia afirma que as finanças, dinheiro, bens e propriedades podem ser bênçãos da parte de Deus para a gente. E tem muita gente sendo abençoada financeiramente no nosso meio. O problema é quando a gente olha para as finanças e atribui ao dinheiro um valor que eles não possuem. Quantos não são aqueles que, ao verem as suas riquezas apodrecendo e as traças corroendo, não entram em desespero e chorando? O desespero e o choro acabam revelando para a gente que o nosso coração foi rapidamente e densamente para cima das finanças e para cima do dinheiro. Tome cuidado para que o seu coração
Não se torne cativo do dinheiro, escravo do dinheiro. Não atribua ao dinheiro o poder que ele não tem. Giorgio Agamben, uma das 10 mais importantes cabeças do mundo, segundo o Times e o Le Monde, disse certa vez: o capitalismo é uma religião, e a mais feroz, implacável e irracional religião que jamais existiu, porque não conhece nem redenção nem trégua. Ela celebra um culto ininterrupto cuja liturgia é o trabalho. Deus não morreu, ele tornou-se o dinheiro. Quando o dinheiro se torna Deus na nossa vida, o que acontece com a gente? Nós o servimos ininterruptamente através do trabalho. Pessoas que não conseguem parar de trabalhar revelam um problema, sim. Revelam uma paixão desmedida, sim, pelos dividendos que esse trabalho pode produzir. Cuidado, porque o trabalho de uma vida e a dedicação ininterrupta de uma vida ao trabalho pode te desgraçar, pode te levar ao pranto, como disse Tiago em sua carta. Em segundo lugar, as pessoas também têm complicado as suas finanças procurando enriquecer a qualquer custo. Custe o que custar, eu quero uma vida próspera. Não me satisfaço com o que Deus me deu, eu quero enriquecer. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, diz Tiago, e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Percebam que texto interessante. Tiago está dizendo assim: olha, tem gente enriquecendo aí às custas dos outros, retendo o bem de outros trabalhadores que estão a seu serviço, ao invés de abençoá-los com um salário digno, ao invés de abençoá-los com benefícios justos, retém o dinheiro para enriquecer. O texto de Tiago diz que quando essas pessoas oprimidas pelos ricos avarentos, esse clamor chega diante de Deus, e Deus se manifesta a favor daqueles que estão sofrendo. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente enriquece financeiramente e ganha um inimigo, e ganha como inimigo o próprio Deus, que assume o cuidado daqueles a quem a gente tem oprimido. O Salmo 73, de 1 a 3, e também versículos 16 e 17 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Isso acontece com muitos de nós, não é? Muitos de nós temos uma vida ali na média, sem muita extravagância. A gente procura ser reto e parece que a vida vai bem, mas não tem tanto regalo assim. E daí a gente olha um sujeito corrupto, malvado, safado, que se apropria do que não é dele, que deixa de pagar o que deveria pagar, e assim tem uma vida muito melhor que a nossa. Muitos de nós corremos o risco de viver com inveja desses ímpios, como diz o texto. Mas no Salmo 73, esse sujeito que sentiu inveja concluiu essa reflexão dizendo assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios, o fim dos ímpios. O problema da gente olhar para a vida de um corrupto, de alguém que está vivendo uma vida cheia de regalo, sem nenhum tipo de escrúpulo, é que a gente está olhando uma fotografia num determinado específico, do momento específico da vida dessa pessoa.
Mas o texto bíblico diz que o fim dessa pessoa é a destruição. A rota é brilhante, mas é uma rota que no final é uma rota de colisão, assim como acontece com as estrelas cadentes. Estrela cadente é bonito, não é? Chama atenção, a gente olha, mas poucas vezes a gente se apercebe do fato de que a estrela cadente é uma estrela em rota de colisão. Ela vai ser destruída, o fim dela não vai ser bom. Não tenha inveja daqueles que enriquecem dessa forma. O fim deles não será bom. Em terceiro lugar, as pessoas também têm complicado as suas finanças, esbanjando em dias de festa e de fartura. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Percebam, vocês se fartaram em dia de abate. Não tem nenhum problema a gente desfrutar daquilo que Deus nos deu. Existem outros textos na Bíblia que dizem, se você não consegue desfrutar aquilo que Deus te deu, é porque você tem uma ansiedade desmedida para com o futuro. Regala-te, deleita-te, aproveita a vida. Mas existem outras pessoas que o fazem de maneira desmedida, descontrolada, e com isso arruma um problema para as suas finanças. Tem gente que se farta apenas no dia do abate, no dia da prosperidade, na hora da festa. O maior problema do endividamento das pessoas não está numa atitude complicada na hora da recessão, mas uma atitude complicada na hora da prosperidade, na hora do abate. Você está vivendo um bom momento? Você está contrariando absolutamente tudo que o país está vivendo? Regala-te com parcimônia, com o pé no chão, e se propõe a aguardar para os dias maus, porque os dias maus vêm mais cedo ou mais tarde, para cristãos ou para não cristãos, para corintianos ou para não corintianos, para todo mundo vem, de uma forma ou de outra, num nível ou no outro. Provérbios capítulo 6, verso 6, 7 e 8, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Percebam, na hora da colheita, na hora da prosperidade, na hora em que tudo deu certo, na hora em que o dinheiro chegou, a oportunidade de reter, de guardar, para que haja provisão no tempo difícil. Como posso descomplicar a minha vida financeira? O texto bíblico aqui nos dá algumas dicas. A primeira dica que a gente tem no texto de Tiago é a seguinte: aprendendo a valorizar o dinheiro que você tem. Peraí, Renato, agora eu fiquei confuso. Na primeira parte do texto, Tiago diz para a gente não colocar sobre o dinheiro o valor que ele não tem. E agora você diz que a gente precisa valorizar? Sim, pois esses são os dois maiores problemas. Primeiro, quando eu o valorizo de forma desmedida, e em segundo lugar, quando eu o menosprezo e quando eu trato dele com desdém, a ponto de fazer com que ele escorregue da minha mão facilmente. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Que interessante esse texto, gente. Tiago está dizendo para as pessoas, vem aqui, eu quero que vocês valorizem. Para isso, vejam, olhem para aquilo que é o trabalhador, o trabalho do agricultor, como ele lança a semente, como ele joga a água, como ele espera a manifestação da chuva. Tudo isso demora tempo, e quando o fruto vem,
ele vem com aquela sensação de que aquilo custou algo para ele, custou trabalho, custou expectativa, custou o tempo muitas vezes com pessoas queridas, com pessoas amadas. A pessoa que trabalha, via de regra, valoriza o dinheiro que recebe. Vejam, como dá trabalho ter dinheiro, como dá trabalho. É exatamente por isso, gente, que é muito complicado quando a gente administra uma criação de filhos desprovida da consciência do trabalho que dá fazer dinheiro. Alguns dos nossos filhos pedem e a gente dá, e eles consomem. E quando o efeito do consumo passou, eles pedem de novo, e a gente dá o dinheiro, e eles consomem de novo, e como o prazer vai embora facilmente, eles logo procuram a gente, e a gente fica alimentando esse ciclo vicioso, sem perceber a necessidade de mostrar a eles quanto o dinheiro custa. Quanto o dinheiro custa. Que tal você levar o seu filho para trabalhar com você um dia? Isso mesmo. Coloca ele do teu lado, e a hora que ele estiver assim, eu não aguento mais, eu preciso ir embora. Não, você vai ficar aqui. Fica aí comigo, até o final do dia. Pai, mas está na hora de comer. Mas eu preciso atender algumas pessoas, eu ainda preciso resolver algumas coisas. Um dia no ano, leve o teu filho para trabalhar com você, para ele perceber o quanto custa fazer dinheiro. Essa é uma das maneiras de você mostrar para o teu filho que ele precisa cuidar desse negócio também. Deixa eu te contar uma coisa, você que é pai de adolescente, os teus filhos nesse momento estão ali, numa das salas do outro galpão, conversando exatamente sobre esse assunto. Quando a gente conversou durante a semana, será que a gente vai trabalhar essa história de finanças? A convicção que a gente teve foi exatamente essa. Sim, os nossos filhos precisam ouvir sobre as finanças. Nós precisamos discutir esse assunto com eles. Não é cedo demais, não. Eles precisam perceber que nós estamos vivendo num momento muito delicado no país. Eles precisam perceber que fazer dinheiro nesse momento é custoso, para que então a gente consiga lidar com as crises que a gente tem lidado dentro de casa um pouquinho melhor. Como posso valorizar o dinheiro que eu tenho? Em primeiro lugar, investindo naquilo que realmente tem valor. Você valoriza o seu dinheiro, então dá uma olhadinha nos investimentos que você faz. Você tem feito investimento naquilo que vale a pena? Abra mão de coisas que são supérfluas, de coisas que não valem a pena. Talvez existam algumas coisas as quais você valorize na vida, mas que ainda você não esteja dedicando dinheiro. Já pensou nisso? O Wagner falou um pouquinho a respeito disso agora há pouco. Pegue os teus valores e coloque dinheiro naquilo que é importante para você. Em segundo lugar, controlando os meus impulsos consumistas. Para com esse negócio de comprar simplesmente porque um calor subiu a sua cabeça quando você viu aquele sapato no shopping center. Bobagem, bobagem. A gente resolve isso de maneira simples, determinando que a gente nunca compra algo na primeira vez que a gente entra numa loja. Sinto muito aqueles que são comerciantes, estão aqui nessa noite para serem edificados, mas esse conselho serve para você também e para a maneira como você administra as suas finanças. Entra, vê e volta. E depois de 15 minutos, se você ainda conseguir pensar assim, eu preciso desse negócio, cabe nas minhas finanças, você entra e faz a aquisição. Em terceiro lugar, aplicando com sabedoria para o futuro. Aplique no futuro, invista no futuro. Existem bons planos que pessoas como Wagner e outras pessoas aqui em Sorocaba têm condições de ajudar você a fazer, para você se precaver, cuidar da sua vida lá para frente. A segunda dica que a gente tem no texto de Tiago é a seguinte: parando de colocar a culpa do seu imbróglio nos outros.
Fiquei procurando uma palavra para falar do sujeito enrolado. Eu achei essa palavra do imbróglio, né? Uma palavra italiana, de origem italiana, que diz respeito àquela situação de alguém que está no meio de um novelo de lã e não tem como sair, desfazer o nó. Pare de colocar a culpa nos outros. Pare de colocar a culpa na Dilma. Pare de colocar a culpa no capeta. Pare de colocar a culpa na esposa, pare de colocar a culpa no marido, pare de colocar a culpa nos filhos e assuma a sua responsabilidade. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, o juiz está às portas. Pare de julgar. Já percebeu que essa história do julgamento do outro para se safar é uma das coisas mais antigas que a gente tem na história da humanidade? Não, Senhor. Não fui eu que comi, foi a minha esposa que comeu da maçã, do fruto proibido, que não era maçã. Ela me deu. Rapaz, se você comeu, já dançou. Para de colocar a culpa sobre o outro. É impressionante como dentro de casa a gente tem prioridades e valores diferentes, né? Às vezes o marido briga com a esposa porque a esposa quer comprar uma bolsa linda por mês. E pega no pé, não vai comprar, porque não sei o quê, tempo difícil, Dilma, não sei o quê, mensalão, e não sei o quê. Mas na hora do sujeito colocar comida para dentro da barriga, tem que ser sempre no melhor restaurante. Todos nós temos as nossas prioridades, as nossas vontades, e o que a gente precisa fazer é organizar as nossas finanças em conjunto dentro de casa, para que haja harmonia. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, disse certa vez: a responsabilidade que temos sobre nossas vidas é dolorosa. Esta responsabilidade é a causa das nossas angústias. Quando você percebe que você tem uma responsabilidade, a responsabilidade de cuidar das finanças, de assumir o controle da vida financeira da casa, isso gera em nós, segundo Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, angústia. Essa angústia decorre da consciência do homem de que são as suas próprias escolhas que definirão sua essência, seu presente e seu futuro. Somos fruto das nossas próprias escolhas, e se isso não bastasse, nossas escolhas podem afetar de forma irreversível, positiva ou negativamente, as pessoas que estão próximas e o próprio mundo. As nossas escolhas, as nossas posturas, e não as posturas e atitudes dos outros. Um sujeito chamado T. Harv Eker, escritor e articulista que anda na crista da onda com um livro super famoso nas principais livrarias do país, disse assim: quando você se conscientiza que a sua situação é culpa sua, e principalmente da mania de culpar os outros, se justificar e reclamar, você para de fazer tudo isso e começa a pensar em soluções para os seus problemas. Você vai parar de atrair pessoas que gostam de falar de problemas e atrairá a atenção das pessoas que gostam de falar de soluções. Isso aqui não é interessante? Se você é uma das pessoas que fica culpando os outros, você só vai atrair pessoas que fazem o mesmo. A vida vai ficar difícil, complicada, porque é uma droga só ficar colocando culpa nos outros e continuar vivendo na mesma miséria, né? Mas quando a gente começa a pensar nas soluções, a gente também atrai pessoas que pensam em soluções. Diante de um problema, a solução virá da sua reação e não da sua reclamação, da sua reação e não da sua reclamação. Em terceiro lugar, como posso descomplicar as minhas finanças? Escolhendo os profetas a quem você precisa ouvir. Exatamente. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. A gente tem um monte de profeta falando por aí, né? São os gurus financeiros, gente que fala nos jornais, nas revistas, nos sites de finanças, e um monte de gente falando a respeito do quão desesperador e tenebroso vai ser o ano de 2016. E esse negócio, eu não sei se já começou a fazer com você, mas comigo já tem trazido angústia.
Ouvir esse pessoal, meu Deus do céu, como deixa a gente cheio de ansiedade, de medo, de preocupação. A gente não precisa se alienar da realidade, mas a gente também não pode se deixar consumir pelo pavor, porque o pavor nos paralisa e não acrescenta movimentos importantes de edificação na nossa vida. Que profetas precisamos ouvir em meio aos dilemas financeiros? Eu sugiro 3. O primeiro, um profeta chamado Davi, que foi rei em Israel, cujas palavras foram registradas na Bíblia. Ele disse assim certa vez: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Todas as vezes que você parar para ouvir as notícias ruins do ano de 2016, lembre-se, o amor do Senhor dura para sempre. Você é um amado do Senhor, Ele cuida da sua vida, Ele se importa com você, e se você está sofrendo por conta das suas finanças, Deus tem os olhos em você. Na nossa sociedade, o amor é diluído e descartável, mas no coração do nosso Senhor, esse amor prevalece para sempre. Ele te ama. Ouça o profeta Davi falando a respeito dessa verdade eterna. Em segundo lugar, um outro profeta chamado Pedro: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu sei, no meio de muita dor e sofrimento, a gente tem a sensação de que Deus nos deixou no meio do oceano para curtir a tempestade e o temporal. O profeta Pedro nos alerta nesse momento, contando que nós estamos sob os cuidados do Senhor. Ele tem cuidado. Ele não vai cuidar da sua vida. Ele não vai te encontrar amanhã, na hora de você cuidar dos seus negócios. Ele tem cuidado de você hoje. Ele está ao seu lado hoje. Mas Jeremias diz: as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Todos os dias. A graça que nós precisamos para enfrentar as dificuldades, as lutas e os problemas na área financeira não vão faltar. Elas nos serão dadas da parte de Deus, porque Ele nos ama, tem cuidado de nós e se renova em graça sobre as nossas vidas todas as manhãs. Em quarto lugar, como posso descomplicar a minha vida financeira? Determinando os exemplos que devem te inspirar. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Curioso, Tiago primeiro fala da importância de nós ouvirmos bons profetas. Agora ele diz: é importante que vocês também tenham bons exemplos. Exemplo de gente que sofreu, de passou por crise e que superou a crise e que deu a volta por cima e seguiu em frente. O exemplo citado aqui foi o exemplo de Jó, um sujeito que era um dos homens mais ricos da face da terra. Perdeu tudo que era de dinheiro, tudo que era de posse, tudo que era de bem, e perdeu também a sua saúde. Mas o exemplo dele no meio do sofrimento, como diz Tiago, é algo que deve nos inspirar. O que é que o exemplo de Jó nos inspira em meio aos dilemas financeiros? Em primeiro lugar, a importância de um amor desinteressado. Jó não amava o Senhor só quando as suas finanças iam bem. Jó não amava o Senhor simplesmente porque a sua empresa ia de vento em popa. Deus não estava com Deus simplesmente porque existia entre eles uma relação de troca. Mas o amor dele era um amor desinteressado. E o Senhor foi capaz de apostar com o próprio diabo que isso era uma verdade. Em segundo lugar, um lamento aproximador. Isso a gente aprende na história de Jó. É possível a gente lamentar. É possível a gente chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu sei que muito disso é culpa minha, muitos dos meus problemas e das minhas ansiedades são fruto da minha própria inexperiência ou também do meu próprio pecado. Mas eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou me sentindo atacado por você mesmo, Pai. Eu posso fazer isso. Mas todas as vezes em que Jó fazia isso,
esse lamento não era um lamento que afastava, era um lamento que aproximava. Ele reclamou o tempo todo e lamentou o tempo todo, mas aos pés do Senhor. Eu não tenho medo de quem lamenta, eu tenho medo de quem resmunga, eu tenho medo de quem, ao invés de conversar com Deus sobre as suas crises, fica falando dos seus problemas simplesmente para os outros que estão ao seu redor. Porque esse tipo de postura, esse tipo de atitude afasta daquele que é o grande responsável pela nossa situação e o único que tem poder suficiente para nos amparar e resolver a situação na qual nos encontramos. Por último, o exemplo de Jó nos inspira a uma esperança inequívoca, uma esperança em Deus, uma esperança em Deus. É triste ler o livro de Jó, é pesado ler o livro de Jó, é angustiante. Tem poucas pessoas que conseguiram ler o livro de Jó inteiro. Mas quem conseguiu percebeu que no final, deu tudo certo. Ele ficou com algumas marcas, com algumas cicatrizes, ele teve, ao olhar para trás, alguns motivos de tristeza, mas Deus restaurou a vida dele. Deus colocou ordem no meio do caos. E quer saber? Na nossa história não vai ser diferente. Se nós colocamos a nossa vida diante de Deus, não vai ser diferente. No final, vai dar tudo certo. Eu gosto muito daquela história de um pastor amigo que disse que quando ele era pequeno, ele ficava no quarto lendo gibi e de repente ouvia sua mãe gritando: filho, fecha esse gibi, vai dormir, já é tarde. E ele, desesperado, não querendo fechar aquele gibi, porque estava num momento crítico da história, o personagem principal amarrado, e ele sem saber o que ia dar certo, e a mãe gritando: vai dormir, fecha esse gibi. E então ele teve a ideia de passar as folhas do gibi até o final, e percebeu que no final dava tudo certo. E ele então fechou o gibi e foi dormir tranquilo, em paz, em segurança. Ele não soube como as coisas deram certo, apenas que no futuro as coisas dariam certo, e isso lhe deu tranquilidade. Eu também não sei como é que Deus vai resolver e como Ele vai te ajudar a resolver alguns dos seus problemas, mas no final vai dar certo. No final vai dar certo, no final vai dar tudo certo. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas, e se você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, a sua esperança em Deus não será frustrada. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai se manifestar e cuidar da sua vida. Por último, como posso descomplicar a minha vida financeira? Colocando a esperança na volta de Jesus. Curiosamente, nesse texto que fala de finanças, há um refrão que diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. No meio de algumas frases sobre administração, sobre ricos que acabaram enriquecendo de maneira ilícita, a palavra sobre a volta de Jesus. E eu fiquei perguntando diante do texto: Deus do céu, o que isso significa? Por que o imperativo da lembrança da volta de que Jesus vai voltar um dia é tão importante para a gente descomplicar a nossa vida financeira? E então eu percebi que é exatamente na volta de Jesus que Ele eliminará toda a instabilidade que hoje gera ansiedade no nosso coração. Ele vai consertar o mundo no qual a gente vive. Ele vai consertar. E quando Ele consertar todas as coisas, com a sua volta, com o seu retorno, como prometeu a nós, então toda a ansiedade vai ser retirada do nosso interior. Também Ele suprirá toda a necessidade que não foi suprida. Se existem hoje algumas coisas que ainda lhe faltam e que precisam ser supridas, tudo isso vai ser suprido com a graça da volta de Jesus. Nós seremos plenamente abençoados por Deus e teremos a plenitude de absolutamente todas as coisas que Ele sonhou para as nossas vidas. E em terceiro lugar, Ele julgará todos aqueles que nos oprimiram financeiramente.
O texto começou falando de empregados que foram injustiçados. Lembram? Por patrões ricos e gananciosos. E ele termina com a notícia de que a volta de Jesus é importante. A segunda volta de Cristo é a volta para o julgamento. Julgamento daqueles que oprimiram e deleite daqueles que foram oprimidos ao longo da história. Você tem uma questão que tem te entristecido muito e que tem implicações sobre a sua vida financeira. O justo juiz está por vir. E ele vai cuidar da sua questão. E ele vai resolver o seu problema. Concluindo, esteja atento às posturas que têm complicado a sua vida financeira e arrependa-se diante de Deus de cada uma delas. Clame pela intervenção de Deus em sua vida, a fim de que tenha forças para se reprogramar em 2016 e alimente a esperança renovadora no retorno de Jesus, baseando-se nas próprias palavras dele. Em Apocalipse capítulo 22, verso 21. Certamente, breve venho. Certamente, breve venho. Certamente, breve eu venho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, cuida de nós e ajuda-nos a descomplicarmos as nossas finanças. Não apenas para curar a nossa vergonha e aliviar a nossa culpa, mas, sobretudo, para glorificar o Deus que tudo nos dá e com graça nos mantém de pé. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.